pela primeira vez, eu vou conseguir gravar sobre o que eu li hoje, porque eu tenho 15 minutos aproximadamente de buffer conquistados com muito suor. Na verdade, com um pouco de acaso também, porque hoje não foi o dia que eu mais me esforcei na minha semana. Na verdade, ontem foi o dia que eu mais estive cansado até então. Hoje é quarta-feira, segunda-feira foi excelente, foi bom pra cacete. Terça-feira eu não descansei direito, tipo, eu não dormi o suficiente, acordei bem cansado e foi um dia bem sem muita energia pra mim. Mesmo assim, foi um dia muito bom, o que é um bom sinal, né? Significa que até meus piores dias são bons, até meus piores dias são produtivos e, assim, sem querer me comparar nem nada, mas já comparando, porque foda-se, eu me comparo mesmo, foda-se, talvez seja um defeito da minha personalidade, mas sim, eu me comparo mesmo, foda-se. No futuro, se pá, eu conserto isso. Bicho, até meus piores dias, eu acredito que são melhores do que os dias da maioria das pessoas da humanidade, tá ligado? Tipo, para pra pensar, mano. Tipo, para pra pensar na maioria da. Como é a rotina de um brasileiro médio, por exemplo, tá ligado? Porra, não é muito difícil ser melhor do que isso, tá ligado? Imagina como é a rotina de um. Sei lá, velho, de qualquer pessoa, qualquer parte do mundo média, mediana. Não é muito difícil ser melhor. Então eu acho que, tipo, porra, nos meus piores dias eu tô bem melhor do que a maioria. Isso é bom, isso é um bom sinal. Então, enfim. Hoje, mesmo não sendo dos meus melhores dias, o acaso sorriu pra mim. Hoje, pelo menos, tipo, vai me cobrar na sexta-feira, porque um compromisso que eu tinha pra ter hoje ficou pra sexta. Aliás, outro compromisso também que eu tinha pra ter ficou pra amanhã, provavelmente. Então, enfim, o acaso sorriu pra mim duas vezes hoje, mas vai cobrar quinta-feira e sexta-feira. É importante ficar ligado nisso. Se o acaso sorrir no presente, talvez tenha uma cobrança no futuro. Não sei se isso é uma lei da vida, não sei se isso é uma regra, mas acabei de, né, dialogando aqui sobre isso, dissertando, acabei de perceber que, nesse caso, isso acontece, né? Então, enfim, consegui criar um buffer de 15 minutos para falar sobre isso, mesmo já tendo feito um vídeo de 27 minutos, agora há pouco. Vou falar sobre o que eu li hoje, porque esse livro aqui é muito bom, mas ele tem umas ideias que eu não concordo muito, velho, e eu não sei se eu, sei lá, velho, eu só quero falar sobre as coisas que eu li. Acho que isso vai até me ajudar a assimilar melhor, tanto quer eu esteja certo, quer o livro esteja certo, me ajuda a assimilar. Eu anotei aqui as partes que eu li hoje e que eu queria retomar. Deixa eu ver aqui, peraí. Tá, peraí. Bicho, na verdade são muitas passagens, porque eu li 10 páginas hoje. Comecei na 144, terminei na 150 e... Não foi exatamente na 154, porque teve... enfim, velho, pormenores, né? Vamos direto pro assunto. Eu vou passar aqui, mais ou menos, tipo, lendo superficialmente, e vou comentar o que eu quero comentar. Ele tá falando aqui sobre felicidade, ele tá argumentando que felicidade é uma habilidade, e o que mais me incomodou nesse capítulo inteiro em que ele tá falando sobre felicidade e tal, é que ele bota a felicidade num pedestal muito alto. Isso me fez perceber que, tipo assim, eu acho que a felicidade, velho, no geral, é muito superestimada, tá ligado? E, e por muitas vezes, na maioria das vezes, na verdade, é algo egoísta. E essa questão do egoísmo eu vou abordar melhor em um vídeo, quando eu for falar de egoísmo e tudo mais. Num vídeo que eu tinha planejado para salvar no tempo, infelizmente ainda não consegui fazer, mas vai sair um dia, espero. Mas, ó, isso aqui é meio besta, mas ele tá falando aqui. Tipo, tudo é com base em tentativa e erro. Você simplesmente verifica o que funciona. Você pode tentar meditação em posição sentada, funcionou pra você? Era meditação tântrica ou vipassana? Foi preciso um retiro de 10 dias ou 20 minutos. Ele vai falando, tipo, possibilidades que você tem que testar pra ver o que funciona pra você. E aí você replica isso pra encontrar felicidade, tá ligado? Em hábitos. Mas eu tava pensando, tipo, porra, se for assim, mas tem que, tipo, você vai. Mano, não sei se isso é muito prático, porque. Tipo, primeiro, muitas coisas vão te trazer felicidade. Não vai ser uma habilidade só, tá ligado? Ele deu exemplo aqui de meditação, yoga, não sei o quê. E se for tipo xadrez, tá ligado? Joga xadrez e te traz felicidade. E, tipo. Mas pode ser também que não seja a coisa que mais funciona pra você. E aí você fica preso em uma coisa só. Quando você encontra essa coisa, porque ele fala isso, tipo, quando você encontrar, aí você replica, não sei o quê. Mas, tipo, pode ser a coisa que não é a melhor ainda pra você, mas só porque você encontrou, você vai ficar nessa coisa. Não fez muito sentido. Mas enfim.
aqui, ó, repare, aqui já dá pra puxar esse assunto que eu quero falar sobre. Vamos lá. Ele fala: muitas das diferenças entre pessoas que ficam e as que não ficam mais felizes à medida que envelhecem podem ser explicadas pelos hábitos que desenvolveram. São hábitos que vão aumentar a felicidade a longo prazo e não a curto prazo? Você está se cercando de pessoas que costumam ser positivas e otimistas? Esses relacionamentos demandam muitas das suas forças? Você as admira e respeita e não as inveja? Vamos lá, ele fala sobre trocar o longo prazo por curto prazo. Mas, tipo, eu achei meio contraditório, porque fazer isso é justamente abrir mão da sua felicidade no presente, justamente na esperança de colher uma felicidade no futuro, tá ligado? Então, tipo, o único jeito de você fazer essa troca, tipo, abrir mão do curto prazo, pensando no longo prazo, e ainda assim estar feliz no curto prazo, é tipo, aceitando e meio que tomando essa postura que pra mim parece muito de alguém castrado, tá ligado? Tipo, alguém que só, sei lá, não consegue ou não acha que consegue mudar a realidade ao seu redor e só meio que se contenta com sua própria realidade, só meio que aceita e fica por isso mesmo, tá ligado? Tipo, porque é a única coisa, velho. Ele inclusive fala isso, tipo, se você tem um desejo, ele bota o desejo como o maior inimigo da felicidade. Tipo, se você tem um desejo, é a argumentação dele. Você vai ser infeliz até você alcançar esse desejo. E aí ele fala pra você não ter muitos desejos e simplesmente aceitar mais as coisas e, tipo, se contentar com as coisas. Bicho, eu achei isso um discurso tão de castrado, tá ligado? Tipo, primeiro que não é bem assim, velho. Eu acho que ele partiu de uma premissa verdadeira, mas foi para um ponto totalmente, tipo, tá ligado? A premissa verdadeira da qual eu acho que ele partiu é que felicidade é um estado mental, não depende de coisas externas. Até aí, eu acho que todo mundo concorda, tá ligado? Mas ele vai por um caminho, tipo, muito de castrado, muito de aceitação e de, tipo, só meio que, porra, velho, só meio que aceitar as coisas como são e tipo, aceite, você não vai conseguir mudar as coisas e não sei o que, e fique feliz assim mesmo, admire que as coisas existem porque elas poderiam não existir, admire o que você tem porque você poderia não ter, tipo, tem valor nesse tipo de pensamento, mas ainda assim, quando você bota isso pra inclusive, tipo, você não ter mais desejo, você não ter mais muitas coisas que quer alcançar na vida, isso, tipo, eu acho que é uma coisa que te castra de certa forma, tá ligado? Tira um pouco da sua energia, tipo, transformadora, tá ligado? De, sei lá, testosterona mesmo, tá ligado? Então, enfim, achei isso muito zoado. Eu acho que a abordagem certa para essa premissa correta que é a de que felicidade é um estado mental e não dependente de coisas externas, a abordagem certa para isso seria de que você deve ser feliz até mesmo nas adversidades e até mesmo nas dores e até mesmo nas dificuldades, tá ligado? É como eu disse, novamente, né, sabedoria milenar, em tudo dai graças, tá ligado? Tipo, até quando tipo, você tá na pior situação possível, bicho, você agradecer por essa situação, isso caleja sua mente de uma forma tão foda, tá ligado? E faz você conseguir enxergar, tipo, graça até onde não tem graça, tá ligado? É aquele, como diz, acho que é Hungria hip hop, ou é tribo da periferia, é tipo, tirar sorriso de onde não tem alegria, tá ligado? Isso é ser foda, basicamente. Isso é ser um agente transformador da realidade e conseguir ser feliz, tá ligado? Porque como é que você vai tirar sorriso de alguém, tá ligado? E se você tá tirando sorriso de alguém que você ama, até mesmo numa situação ruim, isso já não é motivo suficiente pra você ser feliz, tá ligado? Aliás, será que precisa de motivo realmente pra você ser feliz? Ou será que não é justamente esse hábito? Porque ele argumenta isso, que felicidade é um hábito e que não depende das coisas externas. Mas, ironicamente, ele argumenta que você faça coisas para atingir essa felicidade interna. Por exemplo, medite, se meditar te faz feliz. Ou pratique esporte, se esporte te faz feliz e tal. Tipo, eu acho que ele bota felicidade como se fosse alegria, tá ligado? Eu acho que, sei lá, cientificamente falando, deve ter a palpitagem master agora, deve ter alguma diferença, tá ligado? Eu não sei, velho, não sei, eu preciso realmente me aprofundar muito mais, estudar muito mais como é essa, tipo, cientificamente falando, o que é a felicidade, por que
queremos felicidade, por que devemos, se é que devemos ser felizes, tá ligado? Ou não, tá ligado? Então, tipo, acho que isso é uma discussão, tipo, muito profunda, tá ligado? E com margem para virar muito científica e ao mesmo tempo muito ética e espiritual e filosófica. Eu acho que ele leva por um caminho muito supérfluo, tá ligado? E vai por um caminho assim, tipo, sei lá, muito de castrado mesmo, velho. Tipo, esse capítulo desse livro aqui, pra mim, é a antítese do álbum Revel, do Felipe Ret, tá ligado? Tipo, pra mim, aquele álbum é... é a antítese, é a antítese. Apenas leiam esse livro aqui, leiam esse livro. Tirem as conclusões de vocês mesmos, desse capítulo que eu tô falando, e do resto do livro também, obviamente. E escutem o álbum Revel, do Felipe Ret, em qualquer ordem que vocês quiserem, o álbum primeiro, ou depois o livro, depois o primeiro livro, depois o álbum. Vejam se não é exatamente o que eu tô falando, velho. Aquele álbum é a antítese disso aqui. E eu concordo muito mais, pelo menos no meu momento atual de vida, eu concordo, tipo, infinitamente mais com Revel do que com esse livro aqui. Com esse capítulo, melhor dizendo, porque parece que, tipo, parece que eu tô descascando o livro e tal, mas esse livro é realmente muito, muito, muito bom mesmo. Mas esse capítulo da felicidade me trouxe sérios questionamentos. E eu acho que, sei lá, na maior parte do tempo foi meio nada a ver. Ele solta algumas pérolas muito foda sobre felicidade em alguns trechos. Eu até tirei foto de alguns trechos específicos, depois eu vou procurar. Vou até ver se eu boto na edição de repente, não sei se eu vou editar esses vídeos, mas enfim. Ele dá um exemplo aqui, interessante também, ele fala, um amigo meu, um cara persa chamado Bezad, não sei se eu pronunciei certo, simplesmente ama a vida e não tem tempo para quem não está feliz. Se você perguntar a Bezad qual é o segredo, ele vai apenas olhar para cima e dizer, pare de questionar e comece a admirar. Ele fala, o mundo é um lugar incrível, nós humanos estamos acostumados a tomar tudo como garantido, como o que você e eu estamos fazendo agora. Estamos sentados em um ambiente fechado, vestidos, bem alimentados e nos comunicando através do espaço e do tempo. Devíamos ser dois macacos sentados na floresta, assistindo ao pôr do sol e nos perguntando onde vamos dormir. Quando recebemos algo, presumimos que o mundo deve isso a nós. Se você estiver focado no presente, perceberá quantas dádivas e quanta abundância existe ao nosso redor. Isso é tudo que você precisa fazer. Aqui estou agora e tenho todas essas coisas incríveis à minha disposição. Novamente, eu acho que tem valor no que ele está dizendo. Eu acho que em certo grau tá certo. Tipo, até certo ponto tá certo. Mas eu acho que ele tá com uma visão muito limitada também, tá ligado? E, bicho, isso... Acho que o ponto principal, velho, é... Qual é o problema de estar indignado e não feliz com a situação que você está, tá ligado? Tipo... Não tem problema nisso, não deveria ter problema nisso, tá ligado? Até porque, mano, novamente, a sabedoria milenar, né? Em tudo, equilíbrio. Tipo, você não precisa necessariamente escolher entre um caminho ou outro. Eu vou ser feliz ou eu vou estar indignado, ou eu vou estar inconformado com a situação em que eu estou. Você pode ser os dois ao mesmo tempo, inclusive. É isso que é tão foda sobre a vida, tá ligado? Tipo, eu acho que isso é justamente uma visão de alguém feliz, de alguém otimista. Você, tipo... É você, ao mesmo tempo, ter raiva de muitas coisas e amar, conseguir amar, às vezes, as mesmas coisas, tá ligado? Inclusive, essa coisa, acho que a maior coisa para esse exemplo que eu tô falando é a vida em si. Isso me lembra de outra coisa que eu li também em outro livro, que eu não sei se estou com ele agora, provavelmente não, mas é o livro Pai Rico, Pai Pobre. Que o autor do livro, né, eu esqueci o nome dele, acho que é Robert Kiyosaki, tenho quase certeza que é esse o nome. Robert Kiyosaki, ele tem uma definição muito interessante do que é paixão para ele. Ele define paixão como a fusão entre amor e raiva. E eu acho essa definição incrível, espetacular. Tipo, eu acho que é exatamente isso, velho. Você, na minha visão, né? Ser feliz, eu acho que, tipo... Acho que essa é a síntese que eu faço sobre isso tudo. Eu tava muito em dúvida sobre esse capítulo, mas falar sobre isso, tipo, externar, né? Em voz alta, fez eu chegar nessa síntese. Eu acho que pra mim, atualmente, né? Tipo, depois desses 14 minutos aqui que eu tô falando sobre isso, eu cheguei nessa síntese. Então, pra mim, atualmente, ser feliz é ser apaixonado pela vida. Sendo que a paixão é a fusão entre amor e raiva. Para mim, essas duas coisas não são excludentes uma das outras. Podem ser contraditórias, mas o equilíbrio não é justamente, de certa forma, uma contradição.
Eu acho que esse equilíbrio entre você conseguir sim ter raiva da vida e da sua condição atual e sei lá, das desgraças da vida mesmo, tipo, e mesmo assim conseguir amar a vida, a sua vida inclusive, a sua vida atual inclusive, com tudo de ruim, com todas as desgraças, com tudo, com todas as adversidades, eu acho que isso é ser apaixonado pela vida, é você ter raiva e amor ao mesmo tempo. E eu não sei se isso é algo que eu consigo explicar, pelo menos atualmente eu não consigo, preciso de mais reflexões sobre isso, mais estudo, mais, sei lá, pensamento mesmo sobre isso, mas para chegar em uma síntese em que talvez eu consiga explicar isso, mas para mim, pelo menos, pessoalmente, faz muito sentido isso. Faz muito sentido, tipo, essa definição, não só a definição de paixão, como o fato de que você pode ser apaixonado pela vida, sentindo raiva dela e ao mesmo tempo amando ela, e o fato de que isso é ser feliz, isso é viver feliz, tá ligado? Tipo, porque a raiva que você sente das coisas ruins da vida, da parte ruim e tudo mais, de você ainda não estar onde você quer, de você ainda não ter chegado onde você quer chegar, de você ainda não estar nas condições que você acharia ideais, ou pelo menos as que você quer mesmo. Por exemplo, eu penso assim, mano, quando eu morava sozinho, quando eu não tinha... Morava sozinho não, né? Eu morava com meu primo, mas era como se eu morasse sozinho. E, tipo, eu era a minha única responsabilidade. Eu tô falando antes de eu adotar Mel. Eu não ligava pra como eu vivia, mais ou menos. Tipo, eu não ligava muito pra minha alimentação, não ligava muito pra o horário que eu ia voltar pra casa, não ligava muito pra casa em que eu morava, pro bairro, pro ambiente que eu morava, tá ligado? Eu tava ok, de boa, tipo, morando em qualquer lugar, velho, tá ligado? Se você me botasse, mano, pra morar na pior favela do mundo, tipo, eu ia me virar, eu ia dar meu jeito e eu, tipo, não ia, tá ligado? Tipo, não ia me importar muito, tá ligado? Porque eu sempre teria em mente que aquilo era uma fase e sempre teria esperança de conseguir alcançar algo melhor no futuro curto, médio ou longo, tá ligado? Mas depois que eu adotei Mel, eu mudei completamente esse modo de pensar, de enxergar a vida e de viver mesmo, porque eu passei a me importar muito mais, inclusive a as minhas próprias condições, porque eu sei que ela depende de mim. Tipo, quando você tem um ser vivo, mano, que você ama, que você vê como especialmente filho ou filha, isso muda completamente a forma como você vê a vida, tá ligado? Porque a partir do momento que tem alguém que depende exclusivamente de você pra ela estar bem, tipo, você precisa estar bem também pra que ela esteja bem. Então, tipo, literalmente, tipo, sua vida mudou toda, tá ligado? Tipo, a minha, pelo menos, mudou toda. Tipo, eu parei de ser, tipo, porra louca, tá ligado? E, tipo, não saber... e não fazer questão de saber, tipo, quando eu ia voltar pra casa. Ou, tipo, sei lá, se eu ia voltar pra casa, tá ligado? Tipo, mudou completamente isso. E isso é muito foda. E isso também, tipo, o fato de que agora eu me importo com alguém mais do que eu me importo comigo mesmo, eu não acho que isso seja errado, pelo contrário, eu acho que isso seja, tipo, o ideal no crescimento pessoal de qualquer pessoa, tá ligado? Quando você chega nesse ponto de se importar com alguém mais do que consigo mesmo, você passa a querer uma condição para si mesmo e para, consequentemente, esse alguém que depende de você, melhor do que a que você queria pra si mesmo, tá ligado? Porque se antes eu me contentava com qualquer porra, porque eu tinha, inclusive, fé em mim mesmo, de que eu era meio que inabalável, velho. Eu ainda, tipo, acho isso, apesar de que, tipo, isso era fruto de uma falta de preocupação minha no passado com, tipo, onde eu me metia, tá ligado? Em que situação eu me metia e como estava a minha vida, onde eu estava morando, o que eu estava fazendo. Isso, tipo, eu não tinha preocupação com essas coisas. E eu acho que era por conta disso, porque eu me conhecia desde do passado, então eu sabia que eu conseguia sair de quase qualquer situação, tá ligado? Mas agora não é mais assim. E por que eu entrei nesse assunto mesmo? Deixa eu voltar aqui o raciocínio. Eu tava falando de... Ah, sim, você se preocupa... Ah, sim, eu tava falando que eu não fazia questão de ter uma condição boa pra mim, porque eu sabia que eu conseguia tancar qualquer situação. Agora eu tenho alguém exclusivamente dependente de mim que não consegue tancar qualquer situação. Aliás, pra ela tancar qualquer situação, em última instância ela precisa de mim, tá ligado? Tanto, tipo, fisicamente mesmo, tipo, financeiramente, etc., quanto emocionalmente. Porque, tipo, se eu morrer amanhã, por exemplo, minha mãe consegue cuidar.
dela. Meu irmão conseguiria cuidar dela. Mas emocionalmente, tipo, ela ia ficar extremamente abalada, tá ligado? Então, eu não posso morrer, basicamente, tá ligado? Tipo, isso muda na minha mente. Tipo, eu passo a me importar mais com a minha própria vida e com o meu próprio estado e eu preciso estar bem e disposto pra ser a melhor versão de mim pra ela, tá ligado? Então, a partir do momento que você não está nas condições que você quer pra ela, inclusive, que você acha que ela merece, é, você tem todo o direito de ter raiva de não estar nesse lugar ainda, de não ter essas condições ainda. E mesmo assim, você tem também o direito de amar a condição atual que você tem e amar, inclusive, o processo com todas as adversidades e com todos os tropeços até você chegar lá onde você quer, tá ligado? Pra mim, isso é muito mais condizente com o equilíbrio ideal entre amor e raiva e entre justamente felicidade. Aliás, não é equilíbrio entre felicidade e metas, desejos, objetivos, etc. Eu acho que não faz sentido falar de equilíbrio entre essas coisas, porque uma coisa não anula a outra, tá ligado? Eu acho que uma coisa complementa a outra, de certa forma, tá ligado? É como se seus desejos, seus objetivos e tudo mais é o destino que você quer chegar. E a felicidade é simplesmente a forma, o estado mental com que você vai encarar o caminho até chegar no seu desejo, tá ligado? Eu acho que essa é a melhor abordagem sobre essa premissa de que felicidade é algo interna e não externa. E não dizer, tipo, aceite onde você está, aceite as suas condições, não sei o quê. Não, não aceite porra nenhuma, mano. Mude a porra da sua situação, tipo, faça, tipo, o que você quer fazer, tipo, conquiste o que você quer conquistar, só que faça isso aproveitando o caminho todo, porque, tipo, a vida é uma só, mano, e você não vai voltar por esse caminho, é um caminho sem volta. Então, aproveite, mano, cada segundo desse caminho, aproveite a paisagem, aproveite a passagem, aproveite cada passo que você der, e é isso aí, mano, seja foda, alcance o que você quer alcançar, seja indignado, tenha raiva do que é ruim, mude o que é ruim, não se contente com o que é ruim, não se castre, não aceite o que é ruim, mude isso tudo, tenha raiva sim, mas ame isso tudo, ame inclusive ter raiva disso, ame inclusive a mudança, ame inclusive o que é ruim, porque se não fosse o que é ruim você nem ia saber o que é bom, então ame inclusive o que é ruim, e é isso aí, velho, é isso aí, seja feliz, ame e tenha raiva e mude e surpreenda.